parábola das bodas do filho do rei. Essa parábola das bodas do filho do rei, ou o banquete de um casamento, é encontrada no Evangelho de Mateus 22, 1 ao 14. Embora pareça similar a outras parábolas encontradas no Evangelho de Lucas 14, 16 ao 24, não se trata da mesma parábola. Ao analisarmos as duas parábolas, fica muito claro que cada uma possui característica diferente e pertence a ocasiões diferentes no ministério de Jesus. O texto bíblico da parábola das bodas, antes mesmo precisamos analisar e precisamos ver o que vou falar abaixo aqui a respeito dessa parábola. Vejamos. Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar em palavras, dizendo: o reino do céu é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado. Os meus bois e os meus cevados já estão mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio e outro apoderando-se dos servos, os trajes, e mataram. O rei, tendo notícia disso, enviou-lhes o seu exército, destruiu aqueles homicidas, incendiou a sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrar. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tantos mal quanto bem. E a festa de núpcias foi repleta de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava com o seu traje, com veste de núpcia, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui? Não tem veste de núpcia? E ele emudeceu e disse: então, ó rei, ao seu servo: amarrai-o de pé e mãos, leva-os e lança-os nas trevas exteriores, e ali haverei pranto e rangeres de dentes, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Lá em Mateus 22, do 1 ao 14. Vamos falar a respeito dessa explicação das palavras da parábola das bodas do filho do rei. O contexto da parábola das bodas do filho do rei é uma discussão entre Jesus e as autoridades religiosas, as autoridades judaicas. Esse embate começou no capítulo anterior, no versículo 21, após dois eventos importantíssimos: a entrada triunfal e a purificação do templo. Então, sendo questionado pelos religiosos judeus, Jesus usou três parábolas. São elas: a parábola dos dois filhos, a parábola dos lavradores maus e a parábola que é o das bodas. Basicamente, o ensino principal de Jesus nessa discussão é que o reino foi rejeitado pelos herdeiros. Portanto, o reino foi oferecido a outros. Essa rejeição pode ser facilmente percebida logo no começo da parábola, do versículo 1 ao 6. Nota que o rei insistiu com seus convites por duas vezes, não foi? Inclusive, na última vez, alguns dos convidados, além de rejeitar o convite, ainda mataram os seus servos, os servos do rei, que estavam encarregados de convidá-los. O versículo 7 e o versículo 8 mostra o juízo do rei sobre os convidados iniciais. Eles foram destruídos. O rei também afirma que aqueles que rejeitaram o seu convite não eram dignos. Aqui também podemos notar uma gravidade dessa rejeição, bem como a inconsequência dos convidados. Eles estavam rejeitando um convite para o casamento do filho do rei. No versículo 9, o rei então ordena que os seus servos convidem todas as pessoas que encontrarem no caminho. Já no versículo 10, podemos ver as pessoas convidadas por último e por forma a festa, tanto os bons quanto os maus. No entanto, no versículo 11,
notamos um homem que não estava com as vestes de núpcias. Esse homem acabou sendo expulso da festa. Mateus 22, 13. A parábola das bodas e o significado da parábola do filho do rei nos ensina muitas lições, querido. Muitas lições práticas que citaremos aqui embaixo a seguir. Nitidamente, a parábola das bodas do filho do rei trata-se inicialmente sobre uma questão de rejeição de Israel ao evangelho. Jesus deixa claro que os judeus foram convidados, mas recusaram. Eles fizeram pouco caso da autoridade do rei, ignoraram o convite, menosprezaram o filho do rei e ainda espancaram e mataram os servos do rei, que havia mandado para generosamente convidá-los, ao reino dos céus. O convite, então, foi estendido a todas as pessoas, boas e más, sem condições. A ordem, e depois as saídas do caminho, originalmente traz a ideia de transcender, ou seja, os limites da cidade, ou ir ao campo aberto. Esta é a missão da igreja. Os servos de Deus devem anunciar o evangelho a todas as pessoas sem distinção. Mateus 22, 9. O fator de perceber o convite até comparecer às bodas não significa que tal pessoa esteja inclusa no reino de Deus, ou os convidados que realmente entraram no reino participem das bodas que possuem veste adequada. As vestes referidas nessa passagem foram fornecidas pelo anfitrião, no caso o rei. Não era raro que em situações assim o anfitrião, sendo rico e muito poderoso, fornecesse as roupas apropriadas para que todos tivessem, ou seja, bem vestidos, bem adequadamente para a festa. O fator de que muitas pessoas diferentes foram convidadas às bodas reforça esse entendimento. Se até o versículo 10 a parábola possui um significado mais amplo, o grupo de pessoas, a partir do versículo 11, ela se torna extremamente pessoal. Não é mais um grupo de convidado que está sendo tratado, nem mesmo alguma divisão dentro dele. Pessoas boas e pessoas más estão dentro desse grupo. A partir do versículo 11, a individualidade de cada convidado é destacada. Nota que, de forma a festa, os homens bons e os homens maus, porém, acerca dos convidados que não estavam vestidos adequadamente, nada é dito sobre qual grupo ele se encaixaria. O texto bíblico apenas diz que eles não estavam vestidos adequadamente. Alguns defendem que aquele homem não havia sido convidado, pois isso não estava vestido como as roupas de núpcia. Porém, se considerarmos a ordem, de convidar a todos presentes, no versículo 9, é a conclusão do versículo 14, que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Parece que aquele homem também havia sido convidado. O ponto anterior reforça a condição de que a entrada do reino de Deus nas bodas do filho do rei não depende de mérito próprio. Bons e maus são iguais perante o convite do evangelho. Isso significa que nenhuma conduta ou obra humana, por mais que seja boa, credencia alguém a entrar no reino de Deus. Esse privilégio é alcançado pelas vestes apropriadas e fornecida pelo anfitrião, a quais nós nunca poderíamos adquirir pelas nossas próprias forças, querido. Somente quem está vestido com a justiça de Cristo pode estar apresentável diante do Senhor. Não podemos aqui confeccionar a nossa própria roupa. Por mais bonita que ela pareça ser, aqueles homens do versículo 11 é um exemplo claro daqueles que tentam buscar, ou seja, uma justificação
por meio das obras. Essas pessoas são hipócritas, elas aceitam o convite, comparecem às bodas, passam, despercebida no meio dos convidados, porém não resiste, ou seja, ao olhar o rei. Elas nem mesmo possuem um argumento que possam justificar as suas loucuras. Porém, aqueles que reconhecem que são dignos e sabem que só merecem, ou seja, uma condenação eterna, e alcançaram, ou seja, a misericórdia de Deus. Esses assentam à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mateus 8:11. Não há quem ouviu o convite e se recusou a ir. Há quem ouviu o convite e se recusou ainda, mas fez o mal. Foi às bodas, porém estava de forma inadequada. Parece uma situação de implicações diferentes. Mas no versículo 14 podemos entender que não existe diferença nenhuma entre pessoas. Todas elas são iguais, são indignas. Elas pertencem apenas aos muitos chamados. Então, para eles só restam, ou seja, a dor e o desespero por terem sido excluídos do reino. Mesmo que muitos falem em nome de Deus, expulsem demônios, curem os doentes e se infiltrem nas igrejas, isso não significa que eles estão com as vestes justificadas no dia das bodas do Cordeiro do Senhor. Dirá, nunca os conheceu. Só então estarão vestidos realmente com veste de linho fino aqueles que poucos escolhidos foram. Apocalipse 19:8. Estes realmente escutaram o chamado. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Mateus 11:28. E foram recebidos com graça, porque foi o Pai quem os trouxe.